Antes mal visto por algumas pessoas, videogames não passavam de um brinquedo para crianças. Jogos que antes eram rápidos de serem feitos e mais ainda de serem terminados, hoje em dia a grande maioria curte um valor altíssimo em suas produções. Jogos deixaram de ser só brinquedos e agora são levados a sério. São de certa forma uma arte, mas será que já não eram antes? Harold Halibur, um joguinho que se passa em um futuro retrofuturista, após a Terra se tornar inabitável. Uma nave espacial chamada Fedora 1 parte em busca de um novo lar, mas acaba presa em um planeta oceânico. A história acompanha Harold, um jovem assistente de laboratório que vive dentro da nave submersa. Bom, esse vídeo não é para falar da história, ou que o jogo possui diálogos ramificados e escolhas que afetam conversas. Mas sim um pequeno detalhe, o jogo é feito em stop motion. Agora, pense naqueles filmes animados em stop motion que demoraram 5 ou 10 anos para serem finalizados. Só animar já é um trabalho gigantesco. Imagine animar e ainda programar para virar um jogo. Não foi à toa que o projeto demorou simplesmente 10 anos para ficar pronto. This is your home? Falando em ambientação futurista, eu lembrei de Stray. Na história, você controla um gato separado do seu grupo. Sozinho, ele cai em uma cidade subterrânea dominada por robôs, ao lado de um drone chamado B-12. O gato tenta encontrar o caminho de volta à superfície, enquanto descobre o passado daquele mundo e o que aconteceu com os humanos. O jogo possui uma exploração vertical, resolução de puzzles e elementos de fuga e stealth. Sim, isso num jogo de gatos. Mas o ponto que quero destacar é o seu estilo visual, a vibe cyberpunk decadente inspirada em Hong Kong. Luzes de neon e toda a sujeira desse lugar caótico. O jogo é simplesmente um espetáculo visual e sua história nem precisa de diálogos. Sua ambientação já fala muito. Você pode até não achar grande coisa, mas o jogo foi feito simplesmente por duas pessoas. Esse é um daqueles jogos que você olha e chama de cinematográfico, tanto que até ganhou uma adaptação para a TV, ou quase isso. A verdade é que essa adaptação dividiu muitas opiniões, mas o foco não é esse. O que importa é o quanto esse jogo parece um filme interativo, num bom sentido. A ambientação, as expressões do personagem, tudo contribui para uma experiência super realista. Por isso, muita gente brinca dizendo que é mais filme do que jogo. A história é cheia de reviravoltas e prende o jogador do início ao fim, especialmente quando envolve personagens que você gosta ou achava que gostava. Mesmo com toda a controvérsia, é inegável que The Last of Us é um jogaço. Para a surpresa de ninguém, temos aqui Red Dead Redemption 2, o AAA gigante da Rockstar Games. A essa altura do campeonato, você já deve saber que esse jogo possui uma história que facilmente iria para o cinema, e que ele é incrivelmente detalhado. Floresta, plantas, montanhas, desertos e cidades, tudo isso acompanhado por mudanças climáticas dinâmicas em um ciclo de dia e noite que afeta diretamente a jogabilidade. E os detalhes são: os NPCs reagirem à sua reputação, sua barba crescer, os corpos se decompõem, até o vínculo com o cavalo influencia. Aliás, os cavalos também precisam de cuidados, com direito a um dos detalhes mais lendários da geração: as bolas do cavalo encolhem no frio. Então me diga, Scorsese, se isso não é absoluto cinema. Hoje em dia, todo mundo já conhece essa trilogia, né? Mas antes mesmo do termo Souls-like, assim como sua história, Dark Souls era sutil. O RPG de ação da From Software, lançado em 2016, conhecido por sua dificuldade, esse jogo é uma obra de arte gótica, um mundo de Lothric que mistura as ruínas góticas, castelos decadentes e paisagem absurda. A atmosfera é carregada de melancolia e decadência. Sua narrativa, contada de forma muito indireta, por meio de descrições de itens, diálogos enigmáticos e o ambiente. O jogador deve montar o quebra-cabeça da história por conta própria, ou você assiste no YouTube mesmo, seu preguiçoso. A From Software merece todo o sucesso que tem. Eles inovaram muito e souberam muito bem usar o Dark Fantasy. É como se esse jogo saísse diretamente do mangá de Berserk. Indo na mesma linha de histórias que não precisam de diálogos, também temos Little Nightmares Inside. Little Nightmares é um jogo de aventura e terror em plataforma. Ele é conhecido por sua atmosfera sombria e visual macabro que mistura o grotesco e o infantil de maneira única. Você joga como Six, uma menina extremamente pequena de capa amarela, tentando escapar de um mundo surreal e opressor. O jogo não precisa de diálogos. Os cenários já falam muito. As pessoas estranhas, seus locais e até a protagonista. Assim como Inside,
Little Nightmares não entrega a história de mão beijada. Você tem que fazer a sua própria interpretação às vezes. Agora, mudando brutalmente de jogo. Bom, esse dividiu muitos fãs da saga. Eu admito que a história realmente não é das mais inovadoras. Ele tenta ser muito cinematográfico e algumas vezes até consegue. Mas o foco mesmo era o multiplayer. Resolvi colocar ela aqui por um motivo: a sua abertura. Negativo, sargento. Ô, Hacker. Hacker, tá consciente? Acorda aí, cara. Fica comigo. Pro lobo sobreviver, ele arranca a perna com o dente. Anda! Negativo, não faz isso! Agora, Hacker, atira na janela! É uma ordem! Não faz isso, Hacker! Salvem-se, saiam daqui, saiam daqui! Que merda é essa, cara? Me escuta! Atira na janela, senão vocês vão morrer! Hey, you. You're finally awake. You were trying to cross the border, right? Walked right into that Imperial ambush, same as us. And that thief over Bom, there. eu até joguei Skyrim, mas foi bem pouco. Então resolvi deixar essa parte para um fanático em Skyrim. Nas palavras do meu amigo fanático, Skyrim é realista de certa forma, mas mágico. Tem espadas, escudos, armadura, arcos, diferentes magias. Você vivencia tudo isso em um mundo aberto, totalmente livre, sem a obrigação de seguir nenhum rumo. O seu personagem faz a história dele, personagem esse totalmente customizado pelo jogador. Você define o que é certo e errado, em um mundo cheio de perigos, dragões, bruxas, defensoras de floresta, ladrões, pessoas de bem seguindo suas vidas, como você segue a sua de explorador. Cumpra missões, roube almas e criaturas milenares, mate gigantes, mude sua habilidade quando quiser, além de, claro, ver toda a vida que existe ali. É um jogo que nos faz agradecer por ter a visão, observar rios, floresta, neve, deserto, aurora boreal, reinados, fazendas. Podemos ver todos tendo suas rotinas, cantando, brincando, dançando, NPCs brilhando, trabalhando. Esse jogo é uma verdadeira obra de arte, não apenas para os games, mas para as formas de arte que existem no mundo. Fritando o hardware e fazendo o PS2 virar um PS3, Shadow of the Colossus chegou não só com uma história impressionante, mas também com uma queda de FPS absurda. Sinceramente, isso não afetou minha gameplay. O jogo é tão bom que ofusca esse único defeito na versão de PS2. O jogo possui uma narrativa minimalista, quase silenciosa, contada mais por atmosfera e ações do que por diálogos. Isso convida o jogador à interpretação pessoal. Os cenários vastos e melancólicos são como pinturas em movimento. Cada colosso é uma escultura viva, com um visual próprio. E o mundo do jogo é vazio e silencioso. Abrindo um pouco mais de espaço, eu preciso falar de Okami, jogo que eu não vejo muito ser falado. Resumidamente, na história havia uma serpente de 8 cabeças que exigia sacrifícios humanos. Um guerreiro tentou derrotá-la, mas só conseguiu com a ajuda de um lobo branco chamado Shiranui. O que se destaca muito em Okami, além da sua história de restaurar a beleza do mundo, é o visual do jogo, que é desenhado como uma pintura tradicional japonesa em tinta e papel, o sumie. Com traços que imitam pinceladas e cores aquarelas, cada movimento, efeito e cenário parece ter saído de uma obra de arte antiga. Okami mergulha no folclore japonês, trazendo deuses, espíritos e lendas de formas estilizadas e encantadoras. A deusa Amaterasu, na forma de lobo branco, é símbolo de luz, criação e renovação, uma metáfora viva da arte em si. Com uma extrema importância no mundo dos jogos e para surpresa de 0 pessoas, chegou a vez de falar dele. Ocarina do Tempo, né? A história é uma jornada clássica do herói, baseada em mitologia, fantasia e temas universais, como sacrifício, tempo, inocência e corrupção. Link começa como uma criança e termina como adulto, um ciclo de amadurecimento quase poético. Ocarina do Tempo é artístico porque toca em algo humano. O sentimento de nostalgia, a música, o tempo que passa, a beleza dos pequenos gestos. Isso é mais que um jogo, é uma lembrança viva, que se toca com o controle e se sente no coração. O mais impressionante que tudo isso é fazer tudo isso com a limitação dos anos 90.
Voltando mais no tempo, o primeiro Prince of Persia foi lançado em 1989, criado por Jordan Mechner e desenvolvido pela Board Band. É um dos marcos dos videogames por sua animação realista, atmosfera cinematográfica e jogabilidade desafiadora. Jordan Mechner usou uma técnica chamada rotoscopia, filmando seu irmão correndo e pulando, depois desenhando quadro a quadro por cima. Isso deu ao personagem principal movimentos fluidos e realistas, nunca vistos na época, o que fez esse jogo ser muito lembrado por isso. Mas voltando mais ainda no tempo, o que temos? Como uma história épica e gráficos incríveis, temos aqui Tennis for Two. Brincadeiras à parte. Esse é nada mais nada menos que o pai dos jogos, ou melhor, o bisavô dos jogos. Mas por que isso seria artístico? Isso é muito mais que um simples projeto, ou jogo com gráficos ruins. Além de ser o primeiro jogo, e ainda mais multiplayer, isso é uma vitória. As músicas já haviam evoluído, os filmes principalmente, mas nós, do mundo dos games, estávamos iniciando, começando a existir algo. Chegamos educadamente, abrindo o cadeado com a chave e entrando silenciosamente, porque anos depois iríamos chegar com os pés na porta.